Você aí se considera um gamer ou um jogador? Não? É o vizinho, o outro, de uma outra tribo? Tá aí, mas eu te faço um desafio. Se você nasceu depois da década de 70, atire o primeiro mouse ou o primeiro celular. Quem nunca jogou um game? Base do entretenimento para pelo menos 3 gerações, alvo de preconceitos para alguns, os games são assuntos inevitáveis. Uma indústria que já dá mais dinheiro que o cinema, o teatro, a música e até a televisão. Tadinha da TV, mas se o game for para dentro dela e do cinema, sim, as combinações são infinitas e não param de se multiplicar. Você se considera um gamer? Você gosta desse termo? Eu me considero um jogador e eu não gosto desse termo. Da mesma forma que eu jogo bastante, porque jogos fazem parte do meu consumo de cultura pop, de entretenimento, o teatro também faz parte, a literatura também faz parte, o cinema também. Então, mostra, na verdade, que os jogos ainda não são encarados como um elemento cultural facilmente disseminado na sociedade, ainda é um corpo estranho, entendeu? Primeiro jogo eletrônico, se a gente quiser também trazer uma informação histórica, lá de 1951. 58, o Tennis for Two. O jogo Tennis for Two, ele foi criado como um experimento. Ele nasceu num laboratório, e especificamente no osciloscópio, não era num aparelho de videogame. Então, a partir dessa medição de ondas, era possível criar um jogo que pareciam duas pessoas jogando tênis, daí o nome. Então, ele tem estratégia na medida em que você tem que saber quando rebater a bola, em que medida você fica distante. Décadas depois, em 70, a gente teve o Pong, que é aquele jogo das duas raquetinhas batendo na bola, que é o mesmo conceito. Você conhece o Game Over, da Lin Alves? Conheço. O Game Over é uma das melhores referências que a gente tem no cenário brasileiro. Desde o início do século XX, que a gente tem teóricos da área de educação e da psicologia que fazem interface entre psicologia e educação, que discutem a importância dos jogos, de maneira geral, para o desenvolvimento infantil. Então, isso não é novidade, né? Piaget, Vygotsky, Vallon, o próprio Freud. E de lá para cá, vários teóricos vêm aprofundando essa discussão. O que muda é que você muda o espaço do presencial ou dos jogos de tabuleiro para você interagir com os jogos digitais. O game, ele nada mais indica um jogo que está numa plataforma eletrônica ou digital. Porque quando você vai falar jogo de tabuleiro, ninguém fala game de tabuleiro, todo mundo fala jogo de tabuleiro. Mas esses jogos digitais, eles também se constituem em espaços de aprendizagem, porque o tempo todo o menino é desafiado a pensar, a solucionar problemas. Então, essa relação de games e educação não é uma coisa que nasce a partir do digital, né? Ela vem ocorrendo desde que você brinca, você joga, e tem teóricos que vêm pensando isso desde o início do século XX. Trabalhei durante anos como coordenador no centro de pesquisa de jogos e quando eu trabalhava como coordenador do centro de pesquisa, eu misturava conhecimentos da área de direito com cultura, com arte, com classificação indicativa, proibição de jogos, censura, etc. Então, assim, tudo isso fazia parte do mesmo caldo cultural que é a nossa sociedade. E se a gente for para pensar, o Brasil ele tem uma cena de pesquisa acadêmica na área de jogos fortíssima. As pessoas vêm entendendo a importância de que a gente se debruce por esse objeto a partir de diferentes olhares, já que ele seduz, envolve crianças, adolescentes, adultos e nós, né, que já somos de outro, até idosos também, emergem nesse universo e percebem e são tão seduzidos e constroem tantos significados diferentes. Então, eu acho que isso vem mudando e aqui, especialmente na UNEB, eu acho que isso tem mudado em função da atenção que o nosso grupo faz, né? De apontar para as pessoas que esse objeto tem valor, que ele é tão importante quanto estudar questões políticas, questões econômicas, não? Porque também tensionam o objeto, né? Questão da violência, por exemplo. O tempo inteiro é recorrente. E aí eu lembrei aqui de uma expressão que, enfim, que é uma teoria do círculo mágico, que é essa coisa daquele universo ali, aquele universo do faz de conta, que ali tem regras específicas. Se a gente pensar nessa lógica, o fato de você jogar um game violento não faria com que, ao invés de você se tornar alguém violento, você exercesse ali uma catarse quase terapêutica? Como é que você vê? A teoria do círculo mágico, ela, na verdade, vem do Huizinga com o Homo Ludens. Ele é um dos papas no que diz respeito à sociologia dos jogos. O que ele diz, o que é muito óbvio, é que, na verdade, jogar
não é uma coisa nova para o ser humano. Jogar está aí presente muito antes, inclusive, da própria literatura. Jogar é algo que não está presente nem só nos seres humanos, mas nos animais também. Cachorrinhos brincando, um puxando a orelha do outro, isso é uma brincadeira. E naquela brincadeira, só porque um está puxando a orelha do outro, não vai rasgar e começar a sangrar, eles estão brincando. Então, o que é o círculo mágico? É você saber separar as coisas. É você, num dado momento, falar, eu posso morder para machucar ou eu posso morder para brincar. Um cachorro, por exemplo. Se ele morde para brincar, naquele momento ele está num contexto em que as regras operam por uma situação diferente, por circunstâncias diferentes. E a gente faz isso o tempo todo nas nossas vidas. Quando a gente vai no cinema, quando a gente lê um livro, quando a gente vê uma novela, quando a gente está jogando, não é diferente. Você habita um universo imaginário, um universo ficcional, que é muito atraente, que, obviamente, se não fosse atraente, você não estaria ali jogando, não estaria ali assistindo, mas você entende que ali as regras são outras. Ralph, você é um malvado, mas isso não quer dizer que você seja malvado. Zumbi, malvado! Oi, zumbi! Oi, zumbi! A gente tem que se amar! Eu não quero mais ser o cara malvado. Muita gente adora criticar, por exemplo, a série GTA, franquia super conhecida, que você assume o papel de um bandido. That the place? Yeah, this the place, man. I'll put 2 rounds in the back of your skull and do it myself. Man, you can't be for real. Se você parar para jogar e prestar atenção na história, todas elas são histórias hollywoodianas com um verdadeiro embasamento do porquê você está se envolvendo no mundo do crime. Mas muita gente não conhece esse lado, então pensa, é aquele jogo absurdo em que você atropela pessoas. Don't worry about it. Try to bring the car back in good condition, huh? Got you. Don't worry about it. It's so good to see you, my boy. Hey, good luck in law school, huh? Ela é muito mal compreendida porque ela faz ótimas sátiras culturais sobre a cultura norte-americana, ela faz ótimas sátiras históricas sobre a cultura recente norte-americana, desde o início da cultura do rap. Eu tenho questões de valores ali que eu posso estar pensando, de inversão de valores, as questões da violência que estão presentes ali. O que é a violência? Será que o fato de eu estar jogando aquele jogo violento eu vou me tornar uma pessoa violenta? Então é uma compreensão muito equivocada do fenômeno da violência, que é um fenômeno que precisa ser analisado a partir de diferentes aspectos, né, de diferentes variáveis. Para entender mesmo, para desmistificar completamente essa noção de que jogo estimula a violência. I think this is yours. You're my hero. Quando você vai pensar no desenvolvimento dos games, os produtores, eles trazem essas narrativas que estão presentes. E a questão das armas estão presentes, né? Então, isso aparece nos diferentes jogos que trazem essa questão das guerras, das violências. Call of Duty, por exemplo. Outro dia eu estava com um amigo meu e falou, eu tenho esse jogo, como é que você pode achar isso interessante, violento? Eu disse, mas, gente, isso é o reflexo da sociedade. E você tem que trazer isso para discutir com os meninos. É muito fácil a gente culpar o jogo como o jogo sendo catalisador de uma experiência violenta para um jogador ou para uma pessoa e deixar de lado uma série de outros fatores sociais que impactam desde a criação familiar até o estado psicológico daquela pessoa. A gente, enquanto, por exemplo, educador, pode também estar criando na sala um momento para refletir, né, de que forma essas tensões que acontecem ao redor do mundo, elas aparecem nesses conteúdos midiáticos. As pessoas têm mania de achar que é só entretenimento, é só frição, não é? E não consegue perceber que mesmo em jogos que têm conteúdos considerados violentos, é possível você aprender e refletir, não só aprender no nível de desenvolvimento de habilidades cognitivas, mas a pensar sobre aquilo que está acontecendo ali. E não é só porque você tem violência ali que você necessariamente vai trazer aquilo para a sua vida externa. Geralmente é o contrário. Se você está num dia estressante, você libera o que você tem ali da sua catarse, você realiza aquela catarse, você libera o seu estresse no jogo, como uma ferramenta, ou jogo, filme, etc., como uma ferramenta muito mais de identificação através de uma história, através de uma narrativa, de personagens, do que necessariamente do ponto de vista de uma influência negativa para o seu jogador ou espectador. Mesmo que a gente esteja interagindo com o jogo de um conteúdo que não seja, por exemplo, recomendado pedagogicamente pela escola, é possível que haja a interação e a mediação de alguém para que você reflita sobre aquele conteúdo, para que você pense de que forma aquele conteúdo está sendo apresentado.
Já parou para pensar como seria viver numa cidade destruída, correndo todos os dias à procura de alimentos e recursos? E você sabia que nesse exato momento existem pessoas passando por isso? This War of Mine é um jogo de sobrevivência e estratégia criado pela 11-Bit Studios. Nele, você controla um grupo de civis que precisa aprender a sobreviver e conviver com uma realidade de horror criada a partir de uma guerra de proporções devastadoras. Todo mundo sabe que ao fazer exercício o corpo humano fica desidratado. É por isso que é muito importante sempre repor os seus sais minerais com uma excelente narrativa. Um pouco mais ou menos, mas então somos todos contadores de história. Somos todos contadores de história. Ludobardo, é isso? Ludobardo é contar histórias nos jogos. Ludo vem do jogar em latim e bardo obviamente, alguns podem pensar em Shakespeare e outros que estão acostumados a jogar RPG, por exemplo, podem pensar naquela classe, daquele personagem típico daquele universo de fantasia medieval que conta histórias. Ou do seu tradicional trovador, repentista, do seu bardo, do seu contador de histórias, muitas vezes de uma maneira mais musical, que era típico da era medieval. Vamos falar da era medieval, então. Vamos viajar no tempo e contar um pouco do game que você está desenvolvendo agora, inspirado nas lendas do rei Arthur. E me parece que ali a gente está falando de game, mas tem também RPG, tem literatura, é claro, acho até que é o ponto de partida. Tem histórias em quadrinhos, assim, ali você vê como um produto transmídia? A partir do momento que todas essas influências estão reunidas em um produto, ele não é, aquele produto especificamente, o jogo, ele não é necessariamente transmídia. Ele é um jogo, sim, que reúne várias influências e inspirações. A gente puxa desde a base literária para a mitologia arturiana, a gente puxa a estética típica de animações da Disney da década de 60, a gente puxa o tom mais sério, mais sóbrio de histórias como Game of Thrones e Vikings, que são séries recentes, e a gente também trabalha com o modelo do RPG, que é, na verdade, uma mecânica, ou seja, é uma forma de se trabalhar a mistura de regra com contação de histórias. Esse é um jogo sobre história, então a relação de games e história. E a gente fala com quais linguagens a gente interagiu para produzir aquela narrativa. Porque games é uma área de interface. Então a gente interage com o cinema, com o HQ, com os livros paradidáticos, com livros de literatura, com os jogos, uma série de jogos, com mangás, o que existe sobre aquele tema. Então, quando a gente fez Búzios, por exemplo, aquela revista do Olodum sobre a revolta dos alfaiates, a gente interagiu também. A gente interagiu com um livro organizado por Ed Ala, que fala sobre a revolta dos alfaiates, que tem desde literatura de cordel até peças. A produção transmídia, ela é uma história, um universo ficcional que apresenta diferentes episódios que têm uma conexão entre si, eles são costurados em diferentes plataformas. Todas essas linguagens, elas são parceiras na hora que a gente vai produzir a narrativa do jogo. E quando a gente constrói as orientações pedagógicas, a gente diz isso, porque para o professor é importante ele saber, para além do jogo, com que mais eu posso interagir na sala de aula para possibilitar que meu aluno tenha uma visão panorâmica, uma leitura diferenciada daquele fenômeno, né? A partir de diferentes olhares ideológicos, né? Você tem o jogo do Rei Arthur, ou melhor, o jogo Sword Legacy, que conta a história do Uther Pendragon, que é o pai do Rei Arthur. Então a gente está trabalhando a ideia de um prólogo. A gente está trabalhando a ideia de... Você já conhece as lendas do Rei Arthur, mas o que aconteceu antes do Arthur nascer? Se a gente está contando naquele jogo esse episódio, e num dado momento a gente quer produzir uma história em quadrinho para contar o passado, a infância do Uther,
isso vira transmídia. Porque a história que eu estou contando na história em quadrinho não é a mesma história do jogo, o que já é um cenário bem diferente de quando você tem um livro que faz muito sucesso e aquele livro vai para as telas, para o cinema. Isso não é transmídia, isso é uma adaptação. Exato. Olá, meu menininho. Olha como você cresceu. Que meigo, ele é tão fofo. Bom menino. Alguém mata esse bicho idiota! Me veio à cabeça que Guerra nas Estrelas é uma inspiração? O Guerra nas Estrelas, ele é, assim, uma super produção, uma super franquia transmídia. Hoje, mais do que nunca, a gente vê desde jogos até animações, os filmes principais, obviamente, que começaram na década de 70. Você tem uma série de produtos que ajudam a compor aquele universo. A gente tem, sim, a mesma intenção com o Sword Legacy. O Guerra nas Estrelas, para contar a sua história, ele faz uso do monomito, que é, na verdade, a ideia de que existe um modelo de história que abarca todas as mitologias que estão espalhadas por todo o mundo. There are stories about what happened. It's true. All of it. A gente tem essa preocupação de fazer com uma história e um universo em que, se você vai jogar, se você vai assistir, se você vai ler, assim como o personagem passa por uma transformação, a gente vai querer que o espectador, o jogador, o leitor, passe por uma transformação. Eu quero agregar alguma coisa para aquele indivíduo. Não quero que você sente para jogar o jogo e no final eu pense, nada mudou na minha vida, eu estou na mesma situação como eu comecei, matei 5 minutos aqui, 10 minutos, entendeu? Isso para mim é um fracasso. Eu lembro que nos anos 90 a gente via vários filmes que tinham influência explícita dos games, assim. E agora eu percebo que tem vários profissionais do cinema que ou estão migrando para os games ou estão atuando nas duas áreas. Você percebe isso? Isso é uma coisa que tem acontecido? Como é que você vê? Eu percebo isso, sim, assim, primeiramente por um motivo muito de base, que é o seguinte: se você está trabalhando com contação de histórias nos jogos e você já trabalha com contação de histórias no cinema, você, consequentemente, está lidando com uma base de narrativa que é comum a toda a mídia que quer contar uma história. O cinema puxou em algum momento da literatura ou da fotografia, tudo isso tem elementos ali que se comunicam. Então, quando você vai produzir um jogo, eu como roteirista, por exemplo, eu como designer de narrativas que produz histórias para jogos eletrônicos e outras mídias, eu não pesquisei só jogos, eu pesquisei várias outras mídias como literatura, teatro e cinema para poder puxar delas, entender como que elas contam histórias e, a partir do conhecimento dessas plataformas, levar isso para o jogo. Então, o que a gente está vendo é que, por causa não só da evolução do conteúdo da narrativa dos jogos, mas também por causa dos avanços tecnológicos, muita coisa que antes não era possível agora está se tornando possível. E, consequentemente, a gente está começando, ou pelo menos a área de jogos está começando a chamar pessoas que são de outros segmentos. Então, há pouco tempo, o Spike Lee, diretor, foi chamado para estar envolvido com um jogo de basquete, o NBA. E você fala, caramba, mas qual é a conexão de um com o outro? Na verdade, porque o Spike Lee tem todo um domínio da linguagem de cinema e queriam trazer a linguagem de cinema, em alguma medida, para a história que é contada ali no jogo de basquete. Porque se dependesse só das regras do jogo de basquete, o Spike Lee não seria necessário. What will your story be? NBA 2K16. Esse crescimento, né, da indústria de games no Brasil e especialmente aqui na Bahia, ele tem aberto uma outra frente, né? Uma frente de que você escolhe e elege narrativas que valorizam a sua cultura e criam espaço para que outras pessoas conheçam essa cultura. Então, só para você pensar, quando o 2 de julho foi produzido, para a gente baiano, isso é muito importante, né? Uma data ufanista, nós adoramos, festejamos bastante. E o jogo foi muito festejado, inclusive pela mídia local. Mas quem está no Rio e em Porto Alegre não sabe o que é 2 de julho, qual a importância do 2 de julho para a gente. Assim como a gente não sabe sobre a Revolução Farroupilha, não é assim? Mas, na medida que o jogo foi desenvolvido, ele foi divulgado e várias pessoas em diferentes estados tiveram a oportunidade de jogar, tiveram também a oportunidade de pensar sobre um fato histórico tão importante, não só para a história da Bahia, mas para a história do Brasil. Então, essa é a importância de você estar criando frentes onde valorizam outras narrativas que estão para além do que os grandes jogos comerciais vêm desenvolvendo, que também são importantes, que também são sedutoras, como, por exemplo, a narrativa do Game of Thrones. A gente falou também hoje aqui de politicamente correto no game ou politicamente incorreto.
Existiria uma expressão que talvez funcione nesse exemplo que eu dei para historicamente correto? Sim, eu acho que o Capoeira Legends, inclusive conheço a Dunsoft, o Guilherme Xavier, que é o diretor de arte da Dunsoft e produziu o Capoeira Legends. Sei que o trabalho que ele desenvolveu é de, assim, uma grandíssima preocupação histórica. Desde todas as pesquisas que ele fez para poder criar uma história que fizesse sentido. Mas ainda assim é um jogo em que você é justamente um capoeirista. Você está ali usando capoeira para poder se defender. Podem existir pessoas que falem, esse jogo não é politicamente correto porque você está ali numa, digamos assim, num cenário de ação lutando contra outros personagens. Mas, sinceramente, a preocupação ali é ser histórico e não necessariamente ser politicamente correto. E eu, particularmente, concordo com essa abordagem, porque muitas vezes, quando você tende a ser politicamente correto, você compromete muita coisa no seu projeto para tentar criar um discurso, entre aspas, impecável, tá? E, na verdade, você sacrifica muitas vezes a diversão, a coesão, o contexto. Você sacrifica muita informação que é extremamente valiosa. Quando você leva isso para a escola, é a coisa de você pensar que a sua história tem um valor e que ela é importante, você se vê ali, se vê identificado, né? Então, você também é parte, você é aquele personagem que não é mais anônimo, né? Você faz parte daquela história. Isso é muito importante. Mas é importante também que ele consuma outros jogos que traz também a cultura eurocêntrica, para que ele possa fazer o contraponto e até estabelecer relação, né, entre essas culturas, em que lugar elas se tensionam, em que lugar, como é que é visto as questões éticas, as questões étnicas, as questões de gêneros nesses jogos que trazem culturas diferentes, ocidental, oriental e de períodos históricos distintos, né? Muitas vezes se pensa que game é um universo de homens ou garotos ou adolescentes. Fato ou mito? Mito. Historicamente, o jogo eletrônico, o game, ele passou por uma série de transformações, você mesmo me falou, desde a década de 50, 70, 80, cada uma dessas décadas apresentava um novo paradigma tecnológico, uma evolução inspirada muitas vezes numa outra mídia, fosse literatura, cinema e por aí vai, fotografia ou se não até histórias em quadrinhos. A gente tem uma distinção na área de jogos que muitas vezes como é que a gente identifica qual vai ser a relação do jogador com aquele jogo. A gente diz se é um jogo, daí o termo em inglês hardcore, ou seja, que é um jogo que você investe mesmo, você está ali, vou separar umas 2 horas aqui porque esse é um jogo que merece meu tempo. Eu separo o tempo para jogar em oposição ao jogador casual, que é o jogador que joga quando sobra tempo, ou usa uma oportunidade ali para fazer o tempo passar. E o que é muito interessante disso é que ambos são jogadores. Seja você hardcore, seja você casual, você joga. O casual se identifica como tal? Não. O casual, e aí a gente pega uma parcela gigantesca de não só público feminino, mas público feminino acima dos 30 anos, adora pegar uma série de adaptações de jogos digitais que vão desde coisas mais simples, como Paciência, Campo Minado, até hoje em dia jogos mais atuais como Candy Crush, como jogos em redes sociais. Você tinha há um tempo o Farmville, que era o jogo da Fazendinha. Então, assim, o que eu via de gente falando, não, porque eu acordei às 3 da manhã para poder colher morango. Aí você fala, peraí, qual é a diferença entre você e o garoto viciado? Na minha visão, nenhuma. A diferença é que ele está num jogo de ação e você está num jogo de fazenda. A gente vê cada vez mais as mulheres nesse espaço, no espaço não só da pesquisa, no que se refere a investigar a questão dos games sob suas diferentes perspectivas, mas especialmente no espaço de desenvolvimento. Então, aqui a gente tem, ela saiu aqui, mas a gente tem uma programadora que está no nosso grupo há bastante tempo, né? E tem outras mulheres também que trabalharam com arte, com design. Então, eu acho super importante que nós, mulheres, ocupemos diferentes espaços. E na indústria de games no Brasil, quando a gente vai para o SB Games, por exemplo, que é o maior evento de games da América Latina, que acontece anualmente aqui no Brasil, a gente vê a quantidade de mulheres que já estão participando dessa indústria e muitas delas se destacam, né? A gente tem um exemplo aqui da Sinergia, que é uma empresa incubada no Parque Tecnológico, que a CEO dela é uma mulher, que é a Cristiane, né? Então, eu acho que nós, mulheres e homens, podemos ocupar os diferentes espaços e aprender juntos. Então, é um espaço também para as mulheres. Histórias existem porque a gente se projeta naquele personagem, a gente vive um novo universo, aquele faz de conta ou
faz com que a gente viva coisas que a gente não teve a oportunidade de viver na nossa vida, podendo ser um amor adolescente, até qualquer outra coisa que seja, sei lá, uma batalha no espaço sideral, mas também muitas vezes a história, ela traz ensinamentos pra gente. É através das histórias que você aprende coisas naquele universo ficcional que você ainda não teve a oportunidade na vida real. A gente adora fazer o que a gente faz, cada dia a gente fica mais feliz porque a gente vai percebendo que, apesar de todas as dificuldades, da ausência de políticas públicas que ajudem a gente a viabilizar, né, essa questão do desenvolvimento de jogos no Brasil, o fato das altas taxações de impostos para que a gente possa, de alguma forma, melhorar essa empresa, a falta de sensibilidade mesmo, né, do Ministério da Cultura, das secretarias, dos ministérios que podem apoiar efetivamente a gente. Mesmo apesar de tudo isso, e o Brasil timidamente ele consegue se organizar para, quem sabe, daqui a alguns anos, fortalecer essa indústria no nosso país, especialmente aqui na Bahia.